Muito bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Daremos então início à nossa aula de explicação, língua portuguesa. Esta semana vocês podem perceber ou puderam perceber que nós estamos trabalhando com as classes gramaticais, né, dentro da língua portuguesa, ok? Momento. Classes gramaticais. Nós já vimos dentre as classes gramaticais substantivos e falamos que substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Então, tudo aquilo que há ao nosso entorno ou ao nosso redor são substantivos, ok? Ou é substantivo. Nós vimos também e fizemos bastante atividade com artigos. Já é outra classe de palavras, tá bom, gente? E nós vimos que eles podem ser classificados como definidos e artigos indefinidos, ok? Indefinidos. Os artigos definidos nós falamos que são o, a, os, as, no plural e singular. E os indefinidos são uma, uns, umas também no plural. E hoje nós veremos a classe gramatical adjetivo, tá bom? E junto com adjetivo veremos locução adjetiva. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho, ok? Locução adjetiva. Então vamos lá. Primeiro vocês já devem ter ouvido falar por aí o que é adjetivo. Adjetivo já é uma das classes gramaticais e é a palavra que dá característica, que qualifica um ser ou nome ou substantivo. Exemplo. Vamos lá, exemplo aqui, ó. Vamos lá. O menino é esperto. O menino é esperto. Ponto final. Então vejamos nesta frase, o menino é esperto. Então preste atenção. Nós temos aqui, olha, todas as classes gramaticais que vimos até hoje. Por exemplo, nesse caso aqui é o que? Artigo, ok? E é artigo definido, porque eu estou especificando qual é o menino, não é qualquer menino, é o menino. E o aqui é um artigo definido masculino, ok? E está referindo ao nome ou ao substantivo menino. Menino é um substantivo o quê? Masculino, ok? E ele está no singular, porque tem que concordar também com o artigo definido masculino, o, que também está no singular. Agora, o é aqui é outra classe gramatical que nós veremos daqui uns dias, que é verbo, tá bom, gente? Mas vamos aqui, ó, esperto. Aí eu pergunto, esperto, quem nessa frase é esperto? Você vai falar, o menino. Então, esperto refere-se a uma característica, a uma qualidade do menino. Quer dizer que a palavra esperto, então, vai ser o meu adjetivo, ok? Adjetivo, ok? O menino é esperto. Agora, por exemplo, outra frase. O dia está lindo. Olha só, o dia está lindo. Então, nós temos aqui, olha, outra classe gramatical, ó. Olha aqui, ó. Nós temos o, que é o artigo definido, que ele define o dia. Dia vai ser o meu substantivo, está vai ser o meu verbo e lindo vai ser a palavra que qualifica o estado do dia. Como está o dia? O dia está lindo. Então, lindo é a palavra que qualifica, que caracteriza o substantivo dia.
Então, lindo e esperto são adjetivos. Adjetivo, então, são palavras que qualificam, que caracterizam o ser ou substantivo. Vamos lá para as atividades. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. Aqui nós estamos voltando lá naquele texto que era uma crônica. Vocês lembram do comprador que não sabia o que queria comprar, então ele só utilizava a palavra coisa para determinar o objeto que queria comprar. Então vamos lá, A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Olha só o que nós temos aqui, gente. Vamos analisar. Beleza. Então aqui, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Olha só, esse é uma coisa. É o nome que ele queria referir ao substantivo, tá, gente? Que ele não sabia qual é o nome dessa coisa que ele queria comprar. Então, esse uma coisa aí, na verdade, vai substituir o substantivo, ok? Agora vem cá, o que era simples e conhecidíssima? Era o quê? Era essa uma coisa. Então, simples e conhecidíssima são, no caso, adjetivos. Ou seja, são palavras que caracterizam, que qualificam o substantivo, nesse caso, uma coisa, tá bom? Olha só, é pontuda, certo? Ou seja, quem é pontuda aqui, ou o que era pontuda? Ainda refere-se a uma coisa. Então, pontuda também vai ser adjetivo. Agora aqui, de metal. O que era de metal? Também a uma coisa. Então, o de metal aqui, em vez de ser apenas adjetivo, vai ser uma locução adjetiva. Locução adjetiva, tá bom, gente? De metal. Então, de metal. Esse de aqui, nós vamos ver depois que o de vai ser uma preposição. É outra classe gramatical que nós vamos estudar mais adiante, preposição. Mas beleza, quando eu tenho uma preposição junto com um adjetivo, nesse caso aqui metal é o adjetivo que qualifica a uma coisa que o comprador queria. Então, quando vem, no caso, um adjetivo junto com uma preposição, com outro termo, vai ser uma locução adjetiva. Vamos lá, então. Aí, vamos lá. Complete o esquema a seguir, utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, aqui vocês vão colocar, na frase acima, qual é o artigo, qual é o substantivo. E aqui embaixo vocês vão colocar as características do substantivo. Lembre que eu falei que lá em cima o substantivo está sendo, digamos assim, substituído pela expressão uma coisa. Né? Porque na verdade esse uma coisa era o objeto que o comprador queria comprar. E esse objeto era o quê? Conhecidíssima, né? Era o que? Essa uma coisa era conhecidíssima, essa era uma coisa era de metal, essa uma coisa era... Mas o que temos lá? Vamos voltar lá. Essa uma coisa era simples, então tudo isso, simples, conhecidíssima, pontuda e de metal, são características do substantivo uma coisa. E aqui você vai colocar o artigo antes, o coisa, né, gente? Nós temos aqui o artigo que antecedeu a palavra coisa, o artigo indefinido, ok? Então, vocês vão completar aqui para mim. Fácil ou não? Próximo. As palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero a que ele pertence. Isto é, essas palavras o determinaram, beleza? Só para a gente saber isso aqui. Número 2, leia o trecho a seguir.
Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos ou como um gigantesco alfinete de segurança. Aí tem a letra A. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Então, olha só, o vendedor entendeu que era o que? Um gigantesco alfinete de segurança. Aí, beleza. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada, essa expressão que está em negrito, nos quadros correspondentes. Aí, o que vocês vão fazer? Esta expressão aqui, ó, um gigantesco alfinete de segurança, nós temos aqui artigo, nós temos gigantesco adjetivo, o alfinete que vai ser o substantivo, entendeu? E o de segurança vai ser uma característica também, porém vai ser uma locução adjetiva. Vocês vão vir aqui nesse quadro da letra B e completar, colocando aqui o artigo, qual é o substantivo, a característica, que é o adjetivo, uma palavra, e a característica, que é mais de uma palavra, que vai ser a locução adjetiva. Vamos lá. As palavras que acompanharam o substantivo, alfinete, as palavras que acompanharam o substantivo alfinete, acrescentar informação a ele, tornar esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas, ou seja, as que estão em negritos. Olha, alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, que é os substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, ou seja, de segurança, ou seja, uma preposição mais uma outra palavra, e de metal, a preposição de mais a palavra metal. A expressão formada por mais de uma palavra e que faz o papel de um adjetivo, ou seja, que faz o papel de qualificar, de caracterizar um nome ou substantivo, vai ser uma locução adjetiva. É o que eu já disse antes. Vamos lá. Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra que nós vamos chamar de apenas adjetivos. Ok? Por exemplo, gigantesco e simples são adjetivos do então chamado coisa que nós agora sabemos o nome, alfinete. Ok? Então, o alfinete era gigantesco e era simples, são adjetivos. E ainda o alfinete, olha que mais de uma palavra, de metal, é uma locução de metal, o alfinete era de metal. Mais de uma palavra e também possui o papel de qualificar, o papel de um adjetivo. Então eu vou falar que é locução adjetiva. Agora esse de cenoura aqui é a mesma coisa que eu falasse assim, ó, bolo de cenoura. O bolo é o substantivo e o de cenoura já é uma locução adjetiva, que possui o mesmo papel de um adjetivo. Qual é o papel de um adjetivo? Qualificar o nome, determinar o nome dando-o característica. Então vamos lá, isso aqui são conceitos e que vocês devem saber. Ó, adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelos substantivos, ok? Agora vem cá, a locução adjetiva é uma expressão sempre, a locução, formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples, ok? Igual, por exemplo, alfinete de metal. Se eu pedir para você substituir a expressão de metal ou a locução adjetiva de metal por uma palavra só, desde que ela ainda possua o papel de qualificar, vocês poderão falar para mim, em vez de alfinete de metal, vocês vão falar alfinete metálico. É isso que ele está falando aqui, que pode ser substituída por apenas adjetivos simples. O que são adjetivos simples? São aqueles que possuem apenas uma palavra, ok? Vamos ver mais adiante.
Agora nós temos aqui um desafio, olha, você vai ligar cada adjetivo destacado, são esses que estão destacados aqui, ó, juvenil, suína, férrea, maternal, fraterno, etc. A locução adjetivo que pode substituí-lo. Então vamos fazer um aqui só para vocês verem. Livros juvenis. Então vamos lá, livros. Livros é o nome, que é o substantivo, ok? Juvenis já vai ser o meu adjetivo. Porque juvenis é uma palavra que qualifica o substantivo livros. Eu posso substituir livros juvenis por qual expressão que está aqui? Vamos lá, livros juvenis é a mesma coisa que livros de porco, livros para jovens, livros de irmão, livros de fé ou livros de mãe. Pode ser substituído por livros para jovens. Aí você vai ligar com uma seta até aqui o retângulo, ok? Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema a seguir. E reveja o que aprendeu. Então veja só o que nós aprendemos hoje. Palavras que acompanham o substantivo. Então, palavras que acompanham. No caso que nós vimos hoje, o quê? Adjetivo e também locução adjetiva, ok? Então, nós temos aqui, ó, além de adjetivo e locução, o artigo também acompanha o substantivo e o adjetivo e locução adjetiva que a gente está vendo hoje. O que é artigo? Olha, o artigo vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural. E o adjetivo e locução adjetiva? São palavras ou expressões que trazem característica, o estado ou qualidade do substantivo. Então, aqui nesse retângulo aqui, gente, vocês vão me dar exemplos em que o artigo vem acompanhando o substantivo, determinando se ele é masculino ou feminino ou se está no singular ou plural. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui. O computador é meu. Uma frase bem simplesinha. Olha só, o computador é meu. O que eu fiz? Eu dei um exemplo de uma frase em que eu apliquei o artigo o, ok? E ele determina o substantivo computador. Se eu coloquei o, é porque computador está no masculino, ok? E se eu coloquei o, né, sem o S, é porque o computador aqui está no singular. Por isso que fala, olha, que o artigo vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero, masculino ou feminino. Computador é masculino. E o número está no singular ou plural? Está no singular, ok? Agora um exemplo aqui em que eu vou utilizar o adjetivo ou locução adjetiva. Vou pôr assim, o computador é grande. Olha só. O que é grande? O computador. Então, grande é o adjetivo, é a palavra que caracteriza, qualifica computador. Agora eu vou pôr uma com locução adjetiva. O computador é de... Deixa me ver aqui o que ele é. Eu vou pôr de plástico. Eu nem sei se é de plástico não, tá, gente? Estou falando a tela do computador, no caso. O computador é de plástico. Então, veja só. O que é de plástico? O computador. Então, de plástico é uma locução adjetiva, ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.